lá. Fiz 2 postagens anteriores sobre o tema irmãos e agora eu vou complementar, falando sobre alguns sentimentos que são muito comuns nas relações dos irmãos, como o ciúme, a competição e a rivalidade. Eles podem ser construtivos na relação, como eles podem acabar com a relação dos irmãos. Isso vai depender de muitos fatores, como os pais, como eles irão conduzir essa questão na relação dos irmãos, o temperamento de cada um deles, as escolhas que cada um faz, os interesses, mas inicialmente o que aparece muito é o ciúme, porque o primogênito ele vai perder o lugar dele para o segundo filho. O segundo filho perde o lugar para o terceiro. Claro, vai ter que dividir a atenção dos pais, que é uma coisa natural, mas que para os filhos é muito difícil, porque eles perdem aquele lugar de eu sou rei do castelo. E se os pais levarem isso de boa, aceitarem, forem intermediando, essa é uma coisa que vai acontecer ao longo da vida, mas eles vão conseguir trabalhar isso melhor. A competição também existe. Um quer ser melhor que o outro. Vamos imaginar 2 crianças no banco de trás do carro. Aí o carro tá lá andando e uma delas fala: ah, eu vi tal coisa, você não viu, você não viu. E o outro: ah, eu vi isso e você que não viu. Então isso existe na relação entre os irmãos. Um quer se sobrepor ao outro. É natural e os pais vão lidando com isso, mas não ao ponto de eles começarem a se odiar e gerar uma rivalidade que eles se tornem inimigos para a vida toda. Por alguns momentos eles podem se tornar inimigos, se afastar, mas com a maturidade eles podem voltar a conviver passivamente, numa boa, sem aquele ódio que pode ter existido em algum momento da relação. Isso tudo vai depender muito de como os pais forem lidando com isso e também, como nós já falamos, do temperamento de cada um. Porque se eles forem extremamente diferentes, apesar de terem os mesmos pais, porque é um engano pensar que os pais criam os filhos do mesmo jeito. Até porque os filhos nascem em momentos diferentes, eles têm características muito diferentes. E os pais podem se identificar mais com um do que com o outro, mas mantendo cuidado para que essa identificação que eles têm ou com um mais ou com o outro não gere entre os irmãos uma rivalidade a ponto deles se odiarem para a vida toda. Na idade adulta, essas diferenças, essas rivalidades e competições, elas tendem a diminuir, a desaparecer. Por quê? Porque as pessoas começam a relevar algumas coisas. Claro, a gente amadurece, a gente não vai ficar com aquelas picuinhas com os irmãos. A tendência é essa. Muitas vezes a distância física, separa os irmãos. Eles têm as próprias famílias, os próprios amigos, outros interesses, mas enquanto ainda existem os pais vivos, é mais fácil deles se reunirem, de trocarem ideias, de terem momentos muito gostosos. Mas, infelizmente, existe muitos irmãos que não conseguem ter essa boa relação. E muitas vezes eles conseguem isso com os amigos. Eles têm amigos como irmãos. Então, essa é uma questão também que entra quando a pessoa é filha única. Ela acaba tendo nos amigos uma relação fraternal para que ela também possa ter desenvolvido essas questões que são importantes para a vida, como o ciúme, a competição, a rivalidade. Na relação de amigos, isso pode acontecer e ajudar quem é filho único. No próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre os outros sentimentos, que a gente chama de mais altruístas. A solidariedade, a colaboração, o amor. Até lá! Esse é o meu recado de hoje para você.